Olá, está começando mais um Olhar Municipal, trazendo para você um debate hoje diferenciado. Esse debate de hoje, eu, Fábio e Álvaro Lins, iremos aqui fazer um debate diferenciado mesmo, para que você entenda como após eleição, que nós estamos no período de eleição, então pós-eleição e como as coisas deverão se comportar. E aí o Fábio vai dar a dica maior aí, Fábio, como é que é isso aí? Explica aí pra gente aí como é que você está pensando nessa história. É isso, Walter Bardavil, muito boa tarde Álvaro Lins, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Olhar Municipal. Eu quero agradecer inclusive a audiência de todo o interior do estado, dos amigos da Fortaleza e região metropolitana que vem aí mandando para nós o feedback do programa, um programa leve, descontraído e voltado para o bem informar. E a pauta de hoje é essa mesmo, é um debate sobre o pós-eleição. O que é que interfere diretamente um processo eleitoral na continuidade dos serviços públicos, de uma saúde com qualidade, de uma educação voltada para formar o cidadão para o mercado de trabalho, enfim, todas as ações voltadas à gestão pública que um processo eleitoral como o nosso aqui no estado do Ceará pode interferir. De que forma? Veja, nos últimos dias, Bardavil e Álvaro, nós nos deparamos aí com a imprensa toda voltada, debatendo e focada na dissolução de uma parceria política entre partidos que caminhavam junto aí, eleições por eleições, e que de repente romperam por questões próprias deles aí. E que se criou uma outra vertente, um outro conceito político eleitoral no nosso estado, e que aí vai criar 3 ou 4 modalidades de propostas de gestão, onde o eleitor vai poder identificar onde se posiciona o melhor plano para o estado do Ceará. Álvaro Lins, essas dissoluções políticas, essas novas tendências eleitorais, elas acabam causando aí um certo desconforto no eleitor, não é isso? É isso. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Walter. Boa tarde você que está nos assistindo. Interessante como você falou o pós. Sempre o pós ele traz consequências de tudo. Tudo que vem depois ele vai trazer uma consequência. Então nós estamos falando aí de uma eleição importante. Nós estamos falando de uma eleição para deputado estadual, deputado federal. Estamos falando de uma eleição para governador. Então é o seguinte... Não esqueça o Senado, hein? E o Senado Federal. Exatamente. Então, e os deputados federais também. Vocês estão esquecendo os deputados estaduais e federais. Federais e estaduais. Mas principalmente os federais. Perfeito. E então, senadores. Assim, no pós, nós teremos a consequência exatamente do nosso voto. Hoje é festa, né, Walter? Festa, né, Fábio? Sim. Todo mundo aí e tal vai ter aquela campanha. Normalmente são campanhas que pegam fogo mesmo, as pessoas vibrando e tal. Mas aí vem o pós, vem a consequência exatamente do voto. Por isso que eu digo o seguinte, Walter. Nós temos um sistema, né, Fábio? Temos um sistema. Esse sistema é o quê? O município dependendo de verba estadual e federal. Ou seja, se as pessoas que moram naquele município votam em um candidato a deputado federal, por exemplo, que eles não têm sintonia com o gestor, o que é que vai acontecer? O deputado não vai mandar verba para o município. Ou seja, o que o município arrecada não é suficiente para as grandes obras que o município deseja fazer. Não é isso, Walter? Agora, o que me preocupa nessa história toda do pós são as promessas. Essas promessas é que me deixam temeroso, porque tem gente que promete o céu, a terra e o mar e o universo. E o firmamento. E o universo. Aí eu pergunto a você que está escutando, que está ouvindo essas propostas a cada dia, você está realmente prestando atenção e acreditando, ou você está colocando na balança tudo o que está se dizendo e o que é possível se fazer e o que não é possível se fazer? Essa observação sua, Walter Bardavil, completa esse debate do Álvaro, essa simetria entre as instituições, né? Entre os municípios, o Estado e o governo federal. Entenda, as gestões municipais, que é realmente o grande foco do nosso programa Olhar Municipal,
elas dependem sim de orçamentos públicos, de programas e de projetos vindas do governo federal, do governo do estado, porque a arrecadação própria de um município, ela sempre foi deficitária. Se a gente encontra esse problema na capital e nas grandes cidades, imagine nas pequenas cidades, né? Onde o processo de arrecadação é muito fraco, não existe aí um ordenamento. Eu sou um defensor de uma política municipal de reformulação do IPTU, do ISS, fazer com que as pessoas criem seus refis, que as pessoas possam ter oportunidade de fazer os seus refis nas gestões, exatamente para que o município possa arrecadar um pouco mais. Mas essa questão da identificação política em um cenário eleitoral como que se aproxima, ela é muito forte. Essa relação do munícipe com os deputados que têm ali um trabalho provado, comprovado através de emenda parlamentar nos municípios, ela é fundamental para esse processo de desenvolvimento das cidades. Nós conhecemos muito bem isso, Walter Bardavil, nós que percorremos muitas vezes esse estado aí, com algumas ações de comunicação, nós conseguimos identificar a presença dos parlamentares e dos projetos nas cidades que são tão importantes. Tem um detalhe também que o governo federal hoje, ele também está tentando colocar uma linha direta entre municípios e governo federal. Agora, falamos aqui já sobre projetos, né, sobre licitações, sobre projetos, e é isso que a gente tem que analisar juntamente com você. O que é que o candidato que você está propenso, ou votou, ou irá votar, o que é que ele está lhe prometendo? Você já prestou atenção a isso? Você cobra a ele isso? É de interessante, porque muitas vezes você, olha, se eu perguntar a você, quem você votou da última vez, você lembra? Esse é o nosso grande problema, é que nós não cobramos, eles não são donos do poder. Nós o colocamos no poder e é isso que você, eleitor, tem que prestar atenção, para que pós-campanha você não venha a dizer assim, puxa vida, votei por emoção e me ferrei. Exatamente. Inclusive, eu vou dar aqui falar sobre uma situação prática. Existem medicamentos que eles são fornecidos aos municípios pelo governo do estado. Isso. Então, o que é que acontece? Aquele medicamento que é fornecido pelo governo do estado, ele não pode ser licitado pela prefeitura. Então, às vezes, o munícipe chega no posto e vai pegar um determinado medicamento e o medicamento está faltando. Muitas vezes não é culpa do gestor, é porque esse medicamento vem do governo do estado. Então você imagina, se não existe uma sintonia entre o governo do estado e o gestor, isso começa a complicar. Porque o município chega e diz assim, não tem medicamento, né? E a prefeitura fica de mãos atadas, o gestor, porque não pode licitar. Então estou dando um exemplo aqui, como isso interfere. Tudo que for ligado ao governo e à questão do Senado, né? Tudo interfere no município. Então, ou seja, muitas vezes a gente vê a prática de pessoas que vendem o voto. Então, isso é muito perigoso, porque o valor que você vai receber daquele voto, aí vem o tema que nós estamos discutindo aqui, o pós-campanha. Quer dizer, muitas vezes você vai... Agora você tocou num problema que é crônico. Em todas as eleições existe esse tipo de compra de voto e que, na realidade, pouquíssimos foram as pessoas punidas ao comprar voto. Porque a compra de voto é um detalhe. Quando você está propondo comprar os votos do Manel e o Manel sugere... Aceita a compra? Não só o Manel aceita, mas é um problema de ida e volta. Muitas vezes o candidato ele pede o voto, mas quem inflama quanto ele me paga, vamos ser bem claros, a pergunta é o seguinte: você me dá, eu vou, faço, digo, olha, quero fazer isso, faço a minha proposta para você, vendo o meu peixe, aí você diz assim, tudo bem, doutor, isso é muito bonito, mas quanto é que o senhor vai me pagar? Exato. Outra coisa interessante é o seguinte... Aí tem um detalhe, tem um detalhe aí. Esse detalhezinho, você sabe qual é? Você também pode ser punido por isso. E eu sempre digo o seguinte, a partir do momento que eu comprar um voto, eu não tenho um compromisso
àquela pessoa que eu comprei o voto. Porque a palavra já está dizendo, eu comprei o seu voto, eu comprei o meu mandato. E quando eu compro o meu mandato, eu não tenho compromisso. Exatamente isso. É isso que tem. Por isso que nós estamos hoje na situação que hoje, estamos. Aí a gente volta. O Estado tem dono. Aí a gente volta para a questão dos serviços públicos, né? Foi citado agora há pouco pelo Álvaro a questão dos medicamentos. E aí eu complemento essa informação de saúde com agora a ausência de profissionais anestesistas na rede pública estadual de saúde, na rede pública do município. Não tem anestesistas. Aquele médico que vai aplicar anestesia para fazer a cirurgia. Por quê? Falta. Porque o gestor não... O que acontece aí nessa situação? Ou deixou de pagar esses profissionais, obviamente que os profissionais cruzam os braços, e aí você acaba interferindo diretamente na prestação de um serviço público por uma série de fatores. Um desses fatores podemos dizer, a incompetência, porque não se admite não observar um serviço primário, um serviço de primeira hora, que é a saúde. Saúde é a primeira hora, sem saúde você não faz nada. Então é importante que haja esse esclarecimento da população. Esse debate ele tem um foco esclarecedor para que você, eleitor, que tem no seu dedo ali na urna a responsabilidade, nós temos a responsabilidade de dar novos rumos aos serviços públicos. Porque vejam, não precisaria pagar plano de saúde, não precisaria pagar escolas para os nossos filhos. Nós poderíamos sim, com o orçamento que nós temos no Estado e federal, ter uma gestão orçamentária mais correta, combatendo os resquícios da corrupção. Nós poderíamos ter serviços públicos de extrema qualidade, oferecido pelo Estado, serviços públicos pagos por nós, pagadores de impostos, por você que paga imposto. Mas o que falta é gestão, o que falta é compromisso público de gestão e político. Quando se fala em gestão, hoje nós vemos os políticos, eles não estão preocupados com gestão. Hoje nós temos aí uma gleba de políticos que eles estão preocupados em como arrecadar e ganhar para lhe comprar. E manter ali os seus poderios, né? E manter o poder. Veja bem, a partir do momento em que um gestor aceita uma proposta de um candidato para se eleger ou para elegê-lo, fatalmente esse compromisso quando é pago, ele deixa de ter um compromisso. Por quê? Porque daí para frente o gestor vai atrás de se recompor. Aquilo que ele gastou, ele vai recompor. Precisa compor, exatamente. Pois é. Até porque tem outro pleito eleitoral daqui a pouco, exatamente. Né? Em 4 anos você não consegue repor isso aí. E aí começa a gerar o quê? Impostos mais altos, aumento de imposto, qualidade do serviço cai, aumenta-se o imposto. Lembrando um detalhe que nós vamos discutir no próximo bloco com mais força. O problema não é o imposto, não é cobrar o imposto, é que ele se reverta como serviço. Mas esse debate no próximo bloco. De volta com o Olhar Municipal, hoje batendo um papo muito forte sobre política, pós-eleições e o que representa para você uma escolha eleitoral. Walter Paravio, a sociedade ela vem entendendo um cenário político diferente. Com o advento das tecnologias, das redes sociais, nós podemos perceber um eleitor mais antenado. Eu pude observar isso em alguns municípios que eu percorri por conta do trabalho, em que muitas vezes o cidadão estava lá com o seu smartphone, que ele compra em 24 vezes, bota um créditozinho de R$10 e acompanha a sessão plenária da Câmara dele. E gostaria de ver o seu parlamentar propondo alguma solução para os inúmeros problemas que ali percorrem, que ali estão caracterizados nos seus municípios. Álvaro, a questão do imposto, ela é um calcanhar de Aquiles nas sociedades, sim. Mas entenda,
a sociedade ela vem percebendo que se arrecadar e se reverter isso através de serviço público de qualidade, não se incomoda em pagar. Com certeza. Quando você paga qualquer coisa, um bem material, por exemplo, você compra um carro. Se você paga caro pelo carro e você se sente confortável, vê que o carro é econômico, você vai ficar satisfeito. Então, ou seja, quando você paga um imposto e você vê efetivamente aquele imposto ser revertido em um asfalto, em uma obra, em uma biblioteca, em uma escola, aí você fica satisfeito em pagar esse imposto. Agora, uma coisa, um risco muito grande que se tem no momento do voto é o saudosismo. É uma coisa que a gente tem que entender. Muitas vezes você fala o seguinte: eu vou votar em fulano porque ele é daqui da cidade. Isso é um risco, porque você tem que analisar vários pontos. Primeiro, se esse candidato vai ser eleito mesmo ou não. Primeira coisa, você tem que fortalecer. Se tem chance, né? Se tem chance. Então, se tem chance de ser eleito. Segundo ponto, você tem que ver o seguinte: se esses candidatos que são da região, da terra, se esses candidatos têm sintonia com o gestor. Porque não adianta, você imagina o seguinte: eu sou gestor de uma cidade, eu não me dou bem com o Fábio Tájara. Se eu voto, né? Se de repente eu sou eleito deputado, eu jamais vou mandar R$1 para o Fábio Tájara. Eu não vou mandar recurso. Né? Então, ou seja, tem que ter muito cuidado. Eu acho que nós estamos num momento, como o Fábio falou, que as pessoas estão muito mais esclarecidas. Então, na hora do voto, tem que se levar em consideração exatamente o assunto que nós estamos debatendo aqui, o pós. Então, sempre pensar na consequência do seu voto. Então, esse é o ponto principal, não é isso, Walter? O voto é o momento em que o cidadão, você, que critica o deputado, critica governo, critica A, critica B. Porque tem gente que critica tudo, né? E critica por criticar. Por criticar. Aí eu pergunto o seguinte: antes de você criticar, pense em quem você votou para você criticar. Porque na realidade, quando você está criticando e generalizando, aí você está criando um problema muito maior. Porque você votou em pessoas que, na realidade, não corresponderam com seus anseios. Mas os seus anseios, ele estava focado no composto, na sociedade de um modo geral, ou estava focado só para o seu particular? Então nós temos que votar não é pensando no que o deputado, o senador, o governador, o presidente vai me dar. Eu tenho que estar pensando como ele vai atender as necessidades do meu município, né? do meu estado e do meu país, para que nós sejamos uma nação forte, uma nação sadia, uma nação que tenha o que comer, tenha emprego, tenha saúde, tenha educação e também tenha segurança. É isso que nós queremos. Nós não queremos ser escravizados e amordaçados. Nós temos que ser um país livre. E para que eu seja livre, eu tenho que votar em pessoas que pensam em mim como cidadão livre. E no que coletivo, pensa, né? que fala, que reclama. Agora, eu não posso generalizar. O que é importante nessa tua fala é o esclarecimento também do papel de cada agente público. O que é que faz um parlamentar? O que é um parlamentar? O parlamentar é aquele que trabalha em uma Câmara Municipal, em uma Assembleia, na Câmara Federal, no Senado Federal, que ele propõe leis, fiscaliza o Poder Executivo. É um bom tema, isso né? aí, bem interessante. E que disponibiliza suas emendas parlamentares para o benefício das cidades. Então, essa questão de o deputado da região tal, o deputado estadual da região tal. Eu vou pegar um gancho seu aqui, Fábio. É importante que a população, só para fechar o raciocínio, identifique nesses parlamentares a atuação deles no desenvolvimento das cidades. Pronto. Para que você saiba como ele possa desenvolver, primeiro você tem que saber qual a função de cada um. Qual a função de um senador, Álvaro? Sim. Fábio pode falar muito bem. Fiscalizar, legislar. O Senado é a casa revisora de leis. O Brasil tem duas casas parlamentares federais, a Câmara dos Deputados e o Senado. Geralmente, os projetos tramitam nas duas casas, recebendo pareceres tanto
jurídicos, legislativos, como os temáticos, e é encaminhado para o presidente da República sancionar ou vetar. Então é importante que você, eleitor, conheça a trajetória política de cada candidato, seja ele detentor de mandato, que esteja no exercício de mandato ou não, mas conheça a história, conheça o que ele pensa sobre desenvolvimento. E se ele sabe qual é o papel dele, papel por exemplo, dele, né? como deputado federal... Se ele sabe passar o papel dele para o eleitor, porque o papel dele ele sabe, ele quer saber se ele sabe passar. Às vezes nem sabe, porque ele chega lá, ele é eleito, mas não sabe nem o que ele vai fazer lá. Né? O Tiririca que diz que quando chega lá, quando chega lá, descobre. Inclusive, as pessoas não entendem muito o papel, a função de cada um. O que é que um deputado federal faz? Qual é a função específica dele, primordial? Exatamente. Depois aí é outro departamento, outros debates que envolvem várias coisas. Mas o que é que um deputado federal faz? Inclusive, as pessoas confundem muito o legislativo com o executivo. Exatamente. Porque o nome já diz, legislativo, você vai legislar. Isso. E o executivo, ele vai executar. Então, muitas vezes, você cobra da pessoa errada. Você cobra um resultado de um deputado que ele não é o executor. Muitas vezes você cobra alguma lei de um prefeito, por exemplo, que ele não está criando leis. Então, ou seja, as pessoas têm que entender, foi muito bem colocado pelo Fábio, quer dizer, nós temos que entender primeiro o papel de cada político, para depois poder cobrar o resultado, exatamente o nosso tema aqui, que é o pós. Então, ou seja, o deputado, ele está lá no Congresso propondo leis, projetos, e essas leis vão ser votadas e esses projetos, e eles vão para o executivo. Leis que beneficiem o povo, e não a si próprio. Deveria ser assim, às vezes nem tanto, né, Walter? Às vezes beneficiam só determinados grupos. Blindam, né, eles para que eles não sejam cobrados no futuro pelo que eles fizeram de errado. Porque algumas categorias elegem deputados, isso também é um risco muito grande. Para segurar apenas os... Quando você, uma categoria, elege um deputado para defender os direitos daquela categoria, está errado, porque a pessoa que está sendo eleita ali, o deputado, ele está sendo eleito para defender os interesses da população, não é de um grupo pequeno. Então, até isso a população tem que ter cuidado se está elegendo um deputado que vai trabalhar em cima da categoria profissional dele. Não é isso? O deputado que foi eleito defendendo a sua categoria, tudo bem, ele pode até defender a sua categoria, mas ele tem que pensar no todo. Ele não pode pensar só na categoria dele. Situação. Ele tem que pensar no todo. Então, a realidade bem curta e grossa é o seguinte: eu sou governador, eu não posso pensar só nos meus prefeitos que votaram em mim. Eu tenho que pensar no Estado e em todos os prefeitos que compõem o Estado. Então, essa história de dizer assim, você não votou em mim, então eu não quero papo com você, não manda projeto, aqui vai ser vetado tudo. Me dê a lista aqui de quem votou em mim, esse aqui tem verba, esse aqui tem, esse aqui não tem. Esse aqui não tem. Eu não gosto desse aqui. Priorizar aqueles prefeitos ou aquela estrutura eleitoral que votou no candidato X que ganhou a eleição. Então eu não posso priorizar. A medida é igual, os projetos estão disponíveis no orçamento público do Estado, por exemplo, e ele precisa ser repartido de uma forma igualitária. Pelo menos essa é a orientação lógica, coerente e real. Porque vejam, nós vivemos tempos difíceis, né? É verdade. Nós vivemos aí de 2 anos dos lockdowns aí que interferiram diretamente nos comércios, na circulação de dinheiro. Isso, olha, interfere lá na ponta, interfere na falta do posto tubular, interfere na passagem molhada, interfere na melhoria habitacional, interfere em todos os projetos que ainda existem. Por exemplo, no governo federal ainda existem muitos projetos importantes que os gestores precisam procurar, precisam se qualificar para chegar lá na ponta. Agora, para isso é preciso todo um conceito e uma logística política e técnica. Então é importante que você, eleitor, atente para os candidatos que são colocados aí à disputa eleitoral, qual o posicionamento de cada um, mas principalmente qual o posicionamento de desenvolvimento que ele tem a oferecer. Você falou muito bem, Fábio, em relação à proposta. Você tem que conhecer a proposta do seu candidato. Você tem que saber não só o nome do candidato, quem está levando esse candidato, mas
o que é que esse candidato tem a apresentar. Qual é a proposta dele? Está ligado à educação? Está ligado à saúde? O que é que seu município precisa? Então é muito importante você saber, conhecer as propostas do seu candidato, não é isso? E se o candidato tem condição de realmente atender às necessidades e tem o conhecimento, a expertise, a sabedoria de analisar e perceber tudo aquilo que está a seu redor para que possa realmente trabalhar para você, eleitor. Agora, Fábio, tem um detalhe interessante que às vezes eu me preocupo com, por exemplo, essa história de partidos. O nome já está dizendo partido, né? Que se fosse bom, eles seriam unidos, né? É verdade. Então a gente tem que analisar a questão de partidos. Porque quando você começa a tocar nesse assunto de partidos, se gera as grandes confusões e se esquece, tá entendendo, do foco principal, que é a população, que é o país, que é o estado, que é o município. Eles deixam... E a boa gestão orçamentária. Exatamente. Então deixam de observar. Ou então começa a culpar. Né? Qualquer coisa, não, foi o fulano, é o partido do fulano, tal, quando não acusa diretamente a própria pessoa. É, isso que você está falando é de grande importância desse debate. Já as vésperas de uma campanha... nós estamos o quê? Praticamente 60 dias? 60 dias de uma campanha de uma campanha eleitoral importantíssima para o nosso país. Demais. E veja, eu sou apaixonado por planos de governo. Eu elaboro plano de governo. Eu vivo isso quase que 24 horas da minha vida pensando em ideias, pensando em como atender às necessidades, problemas. Eu faço isso na UVC, União dos Vereadores e Câmara do Ceará, na Avipres lá com o Álvaro Lins na comunicação e eu na parte de políticas públicas. E na Câmara Municipal de Fortaleza com o vereador Marcelo Lemos, que será o próximo entrevistado do próximo programa. E nós ali, nessas instituições e nesse mandato, nós estamos cotidianamente, Baravio e Álvaro, pensando em soluções. É verdade. Pensando em como melhorar a qualidade de vida do cidadão. A qualidade de vida do cidadão. Essa semana nós tivemos uma polêmica em torno de um projeto elaborado por mim, assinado pelo vereador Marcelo Lemos, que é o parlamentar, que cria o programa Posso Te Ouvir, que é um programa que tende a colocar estagiários de psicologia para identificar nas escolas alunos com deficiência, com problema de falta de atenção, de depressão, de ansiedade, porque vejam... De opressão também. De opressão, você bem citou. Vejam, nos 2 anos de pandemia não tiveram aula presencial, fora a história do telefonezinho e tal. E isso mexeu, meu povo, com a cabeça dessas crianças, mexeu com o professor, a própria estrutura, mexeu com a cabeça, e de repente volta para a aula presencial, então existe toda uma confusão na cabeça dessas crianças que estão no processo de formação. Fora outras confusões que já estão jogando por aí. Fora outras situações diversas que presenciaram. Então, com um estagiário que ele não vai desenvolver o trabalho psicológico, ele não é psicólogo. Ele vai identificar, porque dentro da grade curricular ele já passou pela cadeira, que ele identifica o problema, já encaminha para o CAPS, encaminha para a Secretaria de Saúde. Então é uma ação que interfere diretamente na melhoria da qualidade de vida desses alunos e é uma queixa vinda de pais e professores. Olha, é isso, Fábio, que está faltando. Está faltando o bom senso, projetos desse nível, que venha trazer benefício. Um projeto desse custa quanto para o município? Praticamente nada. Então, ou seja, e o resultado que isso vai trazer... O profissional já existe, está lá. Já está lá, é só aproveitar. Então, parabéns. E eu quero resgatar um pouquinho falando sobre partido, apesar de que ele interfere no pós, mas o que eu quero falar é ainda em relação à eleição. Como você falou, partido já diz, está partido. Então, hoje, nós temos que entender que a política ela está muito polarizada e que nós temos que respeitar as pessoas. Então, cada um tem o seu partido. Respeitar a opinião de cada um. Respeitar a opinião. Então, nós estamos vendo aí contraditório, né? Tragédias que têm acontecido. Então, gente, vamos acalmar os ânimos. Né? Vamos acalmar os ânimos porque cada um tem a sua ideologia, cada um tem o seu partido, cada um tem o seu político. Então, vamos evitar isso. Vamos fazer uma política limpa, né? Uma campanha em paz,
Era essa mensagem que eu gostaria de deixar muito aqui. Muito bem dito. E só complementando essa sua informação, essa sua mensagem, eu sonho em um período e a gente poder chegar, eu acho que eu não vou ver isso, poder chegar em um período eleitoral onde as ideias, os planos de governo vão ser discutidos, avaliados pelo eleitor. Não ideologia partidária, mas aquilo que realmente representa um melhor serviço público, porque a política ela é pura e ela é perfeita. E ela foi concebida para ajudar as pessoas, para gerir as pessoas, através dos inúmeros serviços que as gestões precisam desenvolver. E o que a gente precisa atentar, você eleitor, eu eleitor, é para as ideias. As boas ideias que respeitem, primeiro, a família, respeitem os princípios cristãos e que respeitem o bom serviço público. Quando se associa essas três situações, aí sim a gente pode falar em desenvolvimento. Bom, eu acho assim, sendo bem claro, eu acho que quando você quebra os princípios cristãos, os princípios básicos da estrutura humana, então tudo já começa a ficar deveramente errado. Por quê? Deveras errado. Por quê? Porque quando você quebra essa estrutura, o homem fez a Torre de Babel, Fábio, tentando se chegar a Deus, né? E na realidade não é o homem se chegar a Deus, é Deus falando e chegando ao homem. E essa mensagem que eu quero deixar aqui bem claro é que, como cristão, eu sou cristão, defendo o cristianismo porque eu creio e tenho experiência vivida nos meus 65 anos. Então quero dizer para você o seguinte, meu amigo: sem o cristianismo nós não vamos a lugar nenhum. Sem família, se você quebra a família, você destrói uma família, você vai encontrar pessoas moribundas, sem saber para onde ir e o que fazer, tá? Então, e quando você destrói família, também você destrói conceitos. E aí, meu amigo, a corrupção entra, os valores monetários é o que valem, é quanto ele deixa de valorizar o ser e valoriza o ter. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Valorize o ser. Você é importante para Deus, para a sociedade, para mim e para todos nós que fazemos o Olhar Municipal. Que Deus nos abençoe. Estamos chegando no final do programa. Você, Álvaro, quer dar uma palavrinha, finalizando? Mais uma vez agradecer a oportunidade e reforçar o que eu falei. Uma eleição em paz. É isso que eu desejo a todos vocês. Bom, e para finalizar, eu quero citar uma frase que está fixa no meu Twitter, @FábioRTágera. A corrupção aleija o desenvolvimento. Até a próxima.